Essa é a nossa primeira aula de eletrostática. Acesse a simulação e proceda desta forma para ver o que acontece. O que aconteceu? E por que aconteceu? Qual a explicação física do fato observado? Então, vocês devem responder antes e depois da aula teórica. E essa vai ser uma tarefa de avaliação em fórum de discussão. Cargas elétricas. Em tempo seco, é possível produzir uma fagulha, simplesmente caminhando em certos tapetes e aproximando a mão de uma maçaneta, torneira ou mesmo um amigo. Isso vocês viram na simulação anterior. O mesmo acontece quando você despe um suéter. Quem de vocês já despiu um suéter e viu certas fagulhas ou centelhas num quarto escuro? As centelhas e a atração eletrostática são consideradas mera curiosidade. No entanto, se você estiver manipulando um microcircuito, você poderá queimá-lo. Então, nós temos aí um prejuízo. Então, na verdade, todos os corpos contêm muitas cargas elétricas, sendo essa uma propriedade das partículas fundamentais de que é feita a matéria. Então, essas cargas podem ser positivas ou negativas. Então, se um corpo tem a mesma quantidade de cargas, dizemos que o corpo é neutro, ou seja, carga elétrica total igual a zero. Com maior quantidade de carga positiva, nós dizemos que o corpo está carregado positivamente. E com a maior quantidade de carga negativa, o corpo está carregado negativamente. Forças de atração ou repulsão. Então, os objetos carregados eletricamente, eles interagem exercendo forças um sobre o outro. Então, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinal contrário se atraem. E essas forças, elas são consideradas vetores. Então, elas têm o mesmo módulo, que é o valor numérico, a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, nós vamos ver nessa figura as forças de repulsão. São dois bastões de vidro carregados positivamente. Então, vocês vejam que as forças têm a mesma direção e os sentidos opostos, apontando para fora. Nessa outra figura, nós temos forças de atração. Nós temos um bastão de plástico carregado negativamente e o bastão de vidro positivamente. Então, nós temos as forças com a mesma direção, os sentidos opostos. Aqui, nesse caso, elas estão apontando para dentro, porque são forças de atração, estão fazendo com que os bastões se aproximem. Condutores ou isolantes. Condutores são materiais nos quais as cargas elétricas se movem com maior facilidade em seu interior, como metais, o corpo humano e a água da torneira. Já os isolantes ou não condutores são materiais nos quais as cargas não podem se mover. Exemplo, o plástico, o vidro, a borracha e a água destilada. Então, vocês viram aqui dois exemplos de condutores: a água da torneira e isolante água destilada. Então, um é condutor e o outro é isolante. Nessa figura, nós mostramos átomos, com o núcleo, e elétrons ao redor do núcleo. Só que os elétrons das camadas mais externas, eles não ficam ligados, Então, nós dizemos que esses são os elétrons livres. Então, esses elétrons livres que nós vamos tratar na eletrostática. Semi ou supercondutores.
Os semicondutores são materiais com propriedades elétricas intermediárias entre condutores e não condutores. Nós temos exemplo do silício usado em equipamentos eletrônicos. E os supercondutores? São condutores perfeitos, onde as cargas se movem sem encontrar resistência. Também são utilizados nos equipamentos eletrônicos, exemplo, os chips, para que sejam cada vez menores e mais rápidos. E essas propriedades da eletrostática se devem a quê? As propriedades dos condutores e não condutores se devem, então, à estrutura e natureza elétrica dos átomos, que são formados por 3 tipos de partículas: os prótons, carga positiva, os elétrons, carga negativa, e os nêutrons, que não possuem carga. Então, os prótons e os nêutrons, eles ocupam o núcleo, aqui é onde estou circulando, do átomo, tá? E os elétrons, então, eles encontram-se nas camadas, nas proximidades do núcleo, né? E mais nas camadas que circulam o núcleo. O próton e o elétron, eles possuem a mesma carga, só que com sinais contrários. Então, o elétron com carga negativa e o próton com carga positiva, e o nêutron, então, não possui carga. Tá? E nós vamos continuar na aula 2 de eletrostática.